Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Amém? Queridos, abram comigo, perdão, não temos o boletim mais. Acompanhem comigo os anúncios especiais dessa semana, tá bom? Eu quero primeiro lembrá-los que todo domingo às 10 horas nós temos o culto infantil no México 70, Avenida Brasil 1635, na antiga creche. E você é muito bem-vindo lá. Você pode procurar a Bruna ou qualquer irmão que serve no Ministério do México 70. Às 18 horas nós temos esse culto. E na terça-feira às 7h30 temos o culto de oração. Na quarta-feira às 20 horas temos o curso de doutrinas bíblicas. Você pode vir, você pode falar com o Joey. E quinta-feira às 7h30 temos a comunhão nos lares. E essa semana a nossa comunhão será aqui mesmo no prédio da igreja, tá bom? Os anúncios especiais: Conferência Internacional em Defesa da Fé. O Hudson falou que tem algumas fotos aí para mostrar para a gente. Talvez no final seja melhor. Já está aí? Ah, está aí. Conferência Internacional em Defesa da Fé. Os temas são esses, irmãos. Saúde mental, sob uma perspectiva bíblica. Eu acho que é bem importante esse tema, porque a gente vive numa época que eu nunca vi tantos problemas mentais, né? E tanta depressão e tantas coisas que têm afetado a alma da pessoa. Por que estudar apologética? 7 razões por que confiar na Bíblia, os atributos do Deus do cristianismo, o papel da mulher na família segundo a Bíblia, a credibilidade da Bíblia e profecias sobre Jesus. Então, esses serão os temas. Se você tem interesse, procura o Hudson, é R$10 apenas, tá? O investimento. E o pastor Bill Rowley, ele está bem empolgado e ele tá contando os dias para estar aqui. Então, por favor, venham, vai ser uma bênção. Você vai ser abençoado. Fale para familiares, amigos, irmãos. Periquito, papagaio não precisa, mas todo o resto você pode trazer, tá bom? Continuando aqui. Batismo. Teremos um batismo no dia 17 de novembro, às 10h30, em frente ao Gáudio. Se há alguém no nosso meio que deseja passar pelas águas do batismo, procure qualquer um dos pastores e nos deixe saber. Clube de Leitura das Mulheres será no dia 23 de novembro, às 19 horas. O livro é Porque a Graça Transforma. E esse livro está à venda, né, por R$10. E mais informações com a Fabi Inocêncio. E por último, a sacolinha de Natal. Então, o pessoal do México 70 já começou a recolher as sacolinhas de Natal. Você procura a Bruna, a Taninha, o Walter, e eles vão poder te orientar sobre isso, tá bom? Muito bem. Vamos estudar a Bíblia? Amém. Abra comigo no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 9, versículos de 1 a 11. Chequem os celulares. Tenho certeza que estão desligados. Muito bom. Todos estão lá? Lucas 9. Lucas 9, de 1 a 11. Vamos ler? Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos.
e outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Vamos orar. Senhor, obrigado porque a Tua palavra ela nunca volta vazia e sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a enviou. A Tua palavra ela é poderosa por si só. E Deus, nós oramos pedindo, Senhor, na expectativa de que o Senhor fará, Deus, maravilhas essa noite através do poder da Tua palavra. Senhor, nós abrimos nosso coração, pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor nos dê graça para receber a Tua palavra como em boa terra, para que ela possa produzir uma mudança, Senhor, sobrenatural em nós, mudar a nossa mente, renovar a nossa mente, Senhor, transformar os nossos pensamentos e assim também as nossas atitudes. Nós precisamos de Ti, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Então nós pedimos, toma a direção nesse culto, Senhor, fala aos nossos corações e nos permita sair daqui, todos nós transformados, Senhor, Te amando mais, ó Deus, desejoso de caminhar ainda mais perto de Ti, Senhor. Eu oro, Pai, e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. No Evangelho de Lucas, que nós temos estudado, Jesus é o homem perfeito. E é isso que nós temos visto ao Lucas descrever a humanidade, ou enfatizar a humanidade do nosso Salvador. O versículo-chave do Evangelho de Lucas está no capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E no nosso último estudo de Lucas, nós vimos Jesus testar os seus discípulos através de situações difíceis. E eles foram testados através da enfermidade e da morte. Nós vimos o caso da filha de Jairo e nós vimos o caso da mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram disso? Muito bem. Todos nós aprendemos e fomos extremamente abençoados com a palavra, com o Senhor. Hoje, no capítulo 9, nós vamos ver, Lucas ele vai descrever diferentes ministérios de Jesus, né, como a vida do Senhor, cheio de compaixão, filho do homem, cheio de compaixão. Ele tinha uma vida agitada, uma vida ocupada em servir, em de encontro à necessidade à sua volta. Mas particularmente no texto de hoje, nós vamos ver Jesus enviar os seus 12 amigos, né, os seus 12 discípulos, para anunciar o reino de Deus nos povoados de Israel. Então nós vamos aprender com isso. Lucas 9, de 1 a 11, a mensagem de hoje: o reino de Deus é visível através da igreja. Nós vamos ver, através da passagem de hoje, que o reino de Deus que eles proclamavam, ele poderia ser visto através da vida, né, dos discípulos. E é assim conosco, com a igreja. Nós anunciamos o reino de Deus não só com palavras, mas também com atitudes. As pessoas elas vão ser capazes de ouvir o que nós temos a dizer para elas, se nós pudermos demonstrar, né, se elas puderem ver na nossa vida o que é o reino de Deus, essa atitude transformada. Amém? Então, estou bastante empolgado. Vamos começar. Versículos 1 e 2. Lucas 9, 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Irmãos, eu vou falar 15 pontos importantes essa noite, que vão nos lembrar a respeito do que se trata o reino de Deus, tá? E o primeiro deles, eu quero começar aqui nesses versículos iniciais, falando para vocês que o reino de Deus fala de chamado e de missão. Jesus, ele primeiro chama para si os seus discípulos, para depois enviá-los, tá? Isso é muito importante para nós.
Porque primeiro nós precisamos desfrutar de um relacionamento com o Senhor. Primeiro nós precisamos conhecer quem é Jesus e andar com Ele, conhecê-lo pessoalmente, ter uma intimidade com Ele. E depois vem o trabalho. O trabalho sempre vai ser consequência do nosso relacionamento com Jesus. Amém? Isso é muito importante. Jesus, ele chama os 12 para si e depois os envia. Jesus, ele teve um período de treinamento com eles. Eles viram Jesus fazendo tantas coisas, tantos milagres em diversas situações. E agora Jesus está confiando na mão deles parte do seu ministério. E para isso, é claro, Jesus vai dar a eles o poder e a autoridade, a capacitação que eles precisam para cumprir essa missão. E esse é um outro ponto que nós vamos falar também, né? Jesus, ele sempre vai nos capacitar quando ele nos manda fazer alguma coisa para ele, tá bom? Isso é muito importante. Mas alguns pontos fundamentais. Ninguém pode ser enviado por Jesus antes de ser chamado por ele, né? Então, se você foi chamado pelo Senhor, né? Você foi chamado a ter intimidade com o Senhor. É interessante pensar nisso porque Jesus poderia morrer na cruz do Calvário por nós, para simplesmente nos dar o perdão dos pecados, né? Não precisaríamos ter relacionamento com Ele. Mas a razão primeira dele ter morrido na cruz do Calvário foi de ter relacionamento conosco, foi para que nós pudéssemos andar com Ele. E é essa vida de intimidade que Jesus deseja de nós. Ele nos quer perto dele. Eu acho maravilhoso que Jesus, ele não só nos ama, porque a gente pode amar até os inimigos, né? Isso não significa que você vai estar com eles todos os dias. Mas Jesus, ele gosta de nós. Isso quer dizer que ele tem prazer de estar conosco, irmãos. Então você tem que saber isso. Jesus, ele não só te ama, mas ele gosta de você e ele salvou você para que você estivesse com ele. Tá bom? Isso é fundamental. Muito bem, então o reino de Deus fala de chamado espiritual e de missão. Assim que o Senhor, que nós conhecemos o Senhor vai nos capacitar para o trabalho, tá bom? E isso é muito gostoso, porque Jesus trabalha até hoje, e todos aqueles que estão com Jesus acabam se envolvendo naquilo que Ele está fazendo. É natural, é espontâneo, mas não é algo forçado, não é algo que você faz para cumprir tabela. Não, você não faz como se estivesse numa escala e você fala, ai, caramba, hoje é meu dia. Não, você tem extremo prazer de se envolver naquilo que Jesus está fazendo, porque você está andando com Ele. Então não tem esse coração de que, hoje sou eu, né? Sempre sou eu, porque eu estou sempre com Jesus, e Jesus está sempre a serviço, Ele está sempre trabalhando, né? Então, eu posso não estar naquela escala hoje, mas eu estou disponível ao trabalho do Senhor, a amar vidas, a conhecer vidas, a impactar vidas através do amor de Cristo. Amém, queridos? Então, isso é muito importante, né? Então, ninguém pode ser enviado sem antes ser chamado, isso é bem importante. E Jesus, ele nos capacita antes de enviar. O segundo ponto é isso. Quando Jesus envia seus discípulos, ele confia do trabalho dele. Sabe aquela coisa que você sabe fazer muito bem e você delega para outro fazer? E é isso que eu quero enfatizar para vocês essa noite. Jesus, ele confia, né, o ministério dele aos seus discípulos. Isso é muito importante, irmãos. Quando a gente vê o zelo, o amor que Jesus tem, né, pelas pessoas, e pensar que ele está delegando isso a outro, né? Isso nos mostra que Jesus, ele confia muito em nós. Ele confia muito em nós. A igreja também foi separada por Jesus para fazer a obra dele. Isso quer dizer que Jesus, ele confiou a nós a sua obra. Ele poderia ter mandado os anjos. Manda os anjos, Jesus, falar para as pessoas. Eles são mais fiéis do que nós. Eles vão fazer um trabalho melhor do que nós. Eles são mais obedientes, eles não são preguiçosos, eles vão fazer tudo. Mas Jesus falou, não tem plano B. O plano A é usar a minha igreja, é usar aqueles que foram salvos e remidos pelo sangue de Cristo. Então ele confia em nós. E eu acredito que mais do que nós confiamos nele para essa obra, irmãos.
Isso é um ponto que nos chama a atenção e deve falar o nosso coração. Então, o reino de Deus fala de fidelidade e confiança. E fidelidade é o que a palavra de Deus fala que se requer daqueles que Deus envia, daquele que Deus chama. A palavra de Deus fala que requer desses encarregados fidelidade. Deus, ele requer fidelidade de nós. Só que essa fidelidade, ela só é possível por causa que Ele é fiel. Ele é fiel ainda quando nós somos infiéis. Até mesmo os dons e os chamados do Senhor são irrevogáveis, irmãos. Isso também deve nos constranger. Isso deve nos fazer pensar. Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus nos envia. Deus confia em nós. A capacitação, um ponto importante, ela pode não ser evidente no momento que você é enviado, porque ninguém se sente preparado para nenhuma obra do Senhor a princípio. Isso é bom, né? Isso mostra que você está com o coração humilde e dependente de Deus. A gente vai falar disso mais tarde. Mas é inevitável que essa capacitação seja vista ao longo do caminho. Então você não começa, Deus, quando Ele te chama para fazer algo, não pensa que você vai se sentir preparado. É normal não se sentir preparado, porém, eu compartilho com você, é normal que ao longo do caminho você sinta a capacitação do Senhor vindo. Alguém disse, mas onde que está na Bíblia que Deus ele não chama ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? Em todo canto, em todo canto isso está na Bíblia, né? Estamos acabando de ver uma passagem dessa. Ele chama, ele capacita e ele usa. Muito bem. Então, o terceiro ponto, o reino de Deus fala de poder e autoridade no nome do Senhor Jesus. Isso é importante porque tudo que o Senhor Jesus nos manda fazer, Ele nos dá o poder para fazer. Deus nunca vai te mandar fazer alguma coisa que Ele não vai te capacitar antes para fazer. Isso é bom, né? Tudo que Deus fala ao teu coração que você deve fazer, você pode se alegrar e fazer, porque Deus ele vai te dar o poder para fazer. E isso é o reino de Deus, é poder e autoridade no nome de Jesus. Em Mateus 16, 19, é um versículo que eu gosto muito, que diz o seguinte: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus ele fala isso a Pedro e aos discípulos, quando Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele fala, olha, não foi carne ou sangue que te revelou isso daí, foi meu Pai. Então, sob essa afirmação, eu vou edificar a minha igreja e as portas do Hades, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, porque Jesus, né, é o nosso fundamento, nós temos o poder e a autoridade no nome dele, irmãos, as portas do inferno não podem prevalecer contra as nossas vidas. Isso não significa que elas vão nos atacar, é o contrário, isso significa que nós vamos avançar em fé contra as portas do inferno, e os cativos vão ser libertos, e é isso esse é o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Vocês entendem isso? Amém? Isso é precioso demais, quando nós entendemos que nós temos poder e autoridade no nome de Jesus para saquear o inferno, para libertar o opresso, o cativo, o oprimido. Isso nos faz avançar. Lucas ele fala que Jesus nos manda pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os endemoniados. Libertar os endemoniados e curar os enfermos são duas coisas distintas. Algumas enfermidades podem ter origem satânica. Sim, pode, mas nem todas. Então essa coisa de falar, de repreender a enfermidade como se fosse todas as enfermidades do diabo, não é bíblico, tá bom? Eles deveriam repreender, expulsar os demônios e curar os enfermos, tá bom? Ele fala, olha, você sai e expulsa, né, tudo, né, demônio e doença, tudo a mesma coisa. Não. Pode ser que haja algumas enfermidades, né, com origem demoníaca, mas são fatalidades, né? Enfermidades são fatalidades. E isso seria uma demonstração de que Jesus estava com eles, né? Essas curas iam acontecer. É interessante, irmãos, que sempre que nós, eu, você, Igreja do Senhor, se dispor a servir o Senhor,
É claro que as curas e as libertações aconteciam como decorrência do Evangelho, né? Eles estavam pregando o reino de Deus, eles estavam anunciando as boas novas, e era claro, evidente o poder de Deus sobre a vida deles. E é isso que acontece quando nós nos dispomos a falar do amor de Deus, a realmente tomar para nós essa responsabilidade ou essa missão, né? Esses sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão os enfermos, e se qualquer coisa, né, nada de mal vai poder tocá-los, por causa dessa graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, né, esse poder, essa autoridade visível. E isso testifica às pessoas que realmente nós somos embaixadores do reino de Deus. Mas se nós vivemos para nós mesmos, irmãos, e queremos que esses sinais nos sigam, esquece, tá? Não é comum, não é isso que a Bíblia fala. Isso seria fora do contexto, tá bom? Você vê esses sinais, né, acomodado no sofá de casa. Não é esse o sentido. Se nós realmente, Deus nos chamar para ir para qualquer lugar, por mais difícil que seja, esses sinais vão nos acompanhar. E nós vamos testemunhar do poder de Deus nas nossas vidas. Milagres vão acontecer. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas no México 70, quando a gente começou aquela obra lá, era uma coisa impressionante. Eu tinha certeza absoluta que Deus queria aquela obra. Sabe por quê? Porque sempre tinha milagres acontecendo ali. Sempre. Um bar fechar e virar ponto de pregação. É loucura isso. Crianças doentes, levantar da cama após uma oração. Eu ficava surpreso. Assim, eu sei que é Deus. Eu sei que isso nunca aconteceu antes. Eu sei que já orei dezenas de vezes antes, mas isso nunca aconteceu. Por que isso está acontecendo agora? O poder de Deus se manifesta, irmãos, quando você realmente sai em missão. Está engajado nos assuntos do reino. É evidente. E esse é o quarto ponto. O reino de Deus fala de compaixão pelo oprimido e necessitado. Então, sempre que nós falarmos o reino de Deus, ou vivermos o reino de Deus, nós vamos ter compaixão pelo oprimido e necessitado. E há muitos à nossa volta, né? E é para isso que nós somos a igreja, né? Os embaixadores de Cristo na terra. O amor de Deus deseja tocar essas vidas, alcançar essas necessidades através da igreja, que são canais do amor de Deus, canais onde o amor de Deus flui e toca e transforma tudo à nossa volta, irmãos. E isso é poderoso demais. 5. O reino de Deus é compartilhar o Evangelho. Tá? O Evangelho são boas novas. Então, o reino de Deus, ele deve ser proclamado, anunciado. Isso significa que as pessoas que não conhecem, que não sabem, precisam ouvir. Elas precisam ouvir que Jesus, quem é Jesus e o que Ele fez por elas. Ele é o Filho de Deus que morreu numa cruz para perdoá-las dos seus pecados. E ouvindo elas podem crer, e crendo elas podem ser salvas. E nós somos a igreja do Senhor, comissionados para proclamar esse reino. Contar às pessoas o que Ele fez por elas, o quanto o Senhor as ama. Esse trabalho, ele poderia acontecer no 1 a 1 na rua, né, com as pessoas. Eles paravam as pessoas nas esquinas, nos mercados, nas filas. Isso poderia acontecer numa oportunidade na sinagoga. Isso poderia acontecer num pequeno grupo. Não importa o ambiente, as pessoas precisavam ouvir. E é esse o ponto que eu quero destacar. O reino de Deus é foco e oportunidade, irmãos. Muitas vezes nós perdemos as oportunidades porque nós estamos sem foco, nós estamos distraídos. Mas Deus está sempre nos dando oportunidades para poder usar as nossas vidas, né? Fazer diferença na vida de alguém. Então o reino de Deus é foco e oportunidade. Bom, a mensagem consiste nisso. O rei chegou, Jesus o Messias, Ele está entre nós.
Seu reino é diferente do que esperávamos, ele é espiritual e não é físico. Ele não veio ser um líder político, né? Ele veio salvar os corações, as almas perdidas. E ele chama para o seu reino todos os que creem e desejam segui-lo. Então hoje não é diferente, a mensagem ela continua a mesma. Jesus continua vivo entre nós, né, capaz de salvar o perdido. E nós somos testemunhas vivas disso. Naquela época eles não tinham muitas mídias disponíveis como hoje, tinha que ser no mano a mano, né? No 1 a 1, tinha que ser através da fala mesmo, eles tinham que anunciar isso. Hoje nós temos internet, podcasts, tudo, tanta coisa que facilita, né? Folhetos e tudo mais, mas eles não tinham. Mas olha só, o que eles tinham, eles usaram e usaram bem, né? Imagina hoje, se nós tivermos a mesma determinação, o mesmo foco, o mesmo empenho, quantas pessoas a gente não pode alcançar com essa mensagem, né? E é impressionante, irmãos, assim, o quanto, embora haja vários meios e recursos para a gente falar do amor de Deus, o quanto é poderoso quando você fala com alguém pessoalmente, né? Porque você está falando não só de alguma coisa que você sabe, mas você está contando alguma coisa que Deus fez na sua vida. As pessoas, elas podem recusar qualquer coisa que você falar, mas elas não podem negar o que Deus fez na sua vida, quem você era e o que você é hoje, não é verdade? Então isso é poderoso, continua sendo, né? De todos os meios o mais poderoso, né? Conta às pessoas o que Jesus fez por você. Muito bem. Versículo 3. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Então Jesus deu umas instruções. Eles deveriam ir anunciar o reino de Deus, curar os enfermos, libertar os endemoniados e não levar nada. Eles deveriam ir duplas, não deveriam levar bordão, que seria um cajado, né? Ou algo para se apoiar. Saco de viagem, eles não precisavam ir com uma mala, eles não precisavam levar pão, né, comida, nem dinheiro para comprar nada, e nem túnica extra, eles tinham que ir com a roupa do corpo. É interessante isso, né? Nossa, que radical, né? Mas é porque Jesus, ele quer que eles entendam, e eu creio que nós entendamos isso. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que ela tem urgência de ser proclamada. Eles não precisavam de equipamentos sofisticados para uma mensagem tão simples. E Jesus, ele faz com que eles provem da fidelidade de Deus. É muito fácil você se programar para uma missão onde você já pensou em tudo, onde você já tem tudo, né? Onde você não depende de Deus para nada. Essa missão parece que não é nem de Deus, ela é sua. É a sua missão. E a gente precisa aprender com Jesus alguma coisa aqui. A gente precisa aprender a confiar que a missão é dele e que os recursos vêm dele, a provisão vem dele. Eles tinham que acreditar, a gente vai ver no versículo seguinte, que até as casas que eles iam ser hospedados ia ser provisão de Deus, numa cidade desconhecida. É interessante pensar nessas coisas, né? Muito bem, mas eu acredito que uma lição que a gente tira disso é que o reino de Deus é de simplicidade, urgência e sinceridade. E a gente não precisa complicar aquilo que é simples, tá bom? Basta você falar. Se você amar as pessoas, você vai ter encorajado e vai ter experiências maravilhosas para contar, porque você vai falar do amor de Deus para as pessoas. E é isso, gente. Olha, o reino de Deus é o ponto 7, é sobre Jesus e não eu. Havia uma regra, né, verbal na época que Jesus fala para os seus discípulos isso. Ninguém poderia chegar perto do templo com uma equipe, né, de funcionários, com um saco de dinheiro, com sapatos, como se você tivesse a negócios. Você tinha que ir sem nada disso para que você não desse a impressão de que você tinha outra coisa, uma outra agenda, a não ser se render para o serviço do Senhor. É interessante pensar nesse costume da época,
Porque muitas vezes nós invertemos as coisas hoje. Nós não queremos nos aproximar do Senhor porque queremos estar a serviço dEle. Eu acredito que muitas vezes nós queremos trazer para o Senhor as coisas que a gente quer que Ele se envolva. Então a gente traz para Ele: eu quero que você se envolva nessa área da minha vida e naquela área, e que o Senhor faça isso para mim e aquilo para o outro. E a gente inverte os papéis. A gente vem para dar ordem para Deus de como Ele, como um servo, pode nos servir melhor. E isso é errado, extremamente errado. Nós temos que vir rendidos, nós temos que vir mãos para o alto e falar: Senhor, eis-nos aqui, eis-me aqui, faz de mim o que o Senhor quiser, usa-me como o Senhor quiser, eu estou a teu serviço. Aí sim, aí está certo, Então é isso, o reino de Deus é sobre Jesus e não eu. Um dia nós vamos aprender isso, amém? Amém? Viajar com pouca coisa, isso significa dependência de Deus, né? Se os próprios pregadores, os discípulos que foram enviados, eles não demonstrassem a dependência que eles tinham de Deus, como eles iam esperar que as pessoas para quem eles fossem falar acreditassem em Deus? Não é verdade? Então muitas vezes a gente dificulta a mensagem ou impede a mensagem de ser entendida porque a gente esquece ou perde essa simplicidade. E o ponto 8 é esse: reino de Deus é dependência da provisão divina. Não tem como escapar disso. Reino de Deus é dependência da provisão divina. Lucas 9, versículos 4 e 5. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Então eles deveriam chegar numa cidade e ficar numa casa até eles saírem daquela cidade. Eles não tinham que entrar numa casa: eu não gostei dessa casa, eu não gostei da cama, colchão muito duro, vamos trocar de casa. Não. Não gostei, eles não foram muito receptivos, a comida não é boa aqui, vamos procurar uma outra casa. Também não. Eles tinham que ficar na casa em que eles chegavam até a hora deles saírem da cidade. Eles tinham que realmente entender que tudo aquilo era um processo de Deus e que o Espírito Santo estava guiando eles, e eles estavam sendo tratados por Deus através de todas essas dificuldades ou qualquer situação que aparecesse. Será que a gente faz isso hoje, gente? Será que a gente encara as dificuldades como uma disciplina de Deus, uma direção de Deus, algo que Deus quer tratar? Ou a gente ainda é aquele que quer mudar tudo à nossa volta, tudo que não agrada a gente, como se todo mundo tivesse um problema, porque nós temos problema com todas as coisas, e com todo mundo também. É para se pensar nisso, né? É para se pensar. E aí Jesus fala que, olha, se não receberem na cidade, vocês quando saírem, sacuda a poeira dos pés. Esse era um hábito também dos judeus, quando eles passavam por uma cidade gentia, né, que não era de Israel, eles tinham que sacudir o pé, a poeira do pé, porque era uma expressão de como eles quisessem dizer: eu não tenho nada a ver com essa cidade, né? Eu não tenho nada a ver com o paganismo ou com o mundanismo dessa cidade. Eu estou separado para Deus. Em outras palavras, Jesus está falando para eles assim: olha, na cidade judaica que vocês entrarem, eles não receberem vocês, tratem-nas como uma cidade de gentios. Tratem como uma cidade de pagãos, né? De pessoas que não querem nada a ver com Deus. Em outras palavras, era isso que Jesus estava falando para eles. Versículo 6. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho, fazendo curas por toda parte. Então, eles saíram e eu penso que até Judas, gente, expulsou demônios, até Judas curou enfermos. Não é interessante? Por quê? Porque Jesus deu poder e autoridade para os 12. Era Jesus, era o poder de Jesus, não tinha nada a ver com eles. E às vezes a gente pensa que qualquer coisa que a gente faz é porque a gente é bom, né? Porque a gente é o máximo, né? Mas não, é tudo a graça de Deus através de nós. Dom é graça de Deus através da nossa vida, seja ele qual for. A obra é de Deus, né? É um privilégio que nós temos ser incluídos por Deus na obra dele. Não é Deus que precisa da gente, né? Somos nós que precisamos dele, e é tudo graça de Deus. Isso é muito importante. Então eles saíram, fizeram o que Jesus mandou eles fazerem,
E muitas coisas maravilhosas aconteceram, né? Deus se manifestou grandemente. E a palavra para pregar aqui, gente, é como um arauto de um rei, aquele porta-voz que vai à frente do rei anunciando: ó, o rei está vindo, atenção, preparem-se, recebam o rei. E eles tinham que anunciar, pregar o evangelho é isso, é você anunciar, né, a vinda do rei, né? Jesus, ele veio e aí ele vai voltar para nos buscar. Então nós temos esse chamado, né, esse dever de proclamar o reino de Deus, porque ele vai voltar, está voltando. E você sabe o que significa evangelho? Evangelho significa boas novas. Então eles tinham que proclamar, anunciar as boas notícias. Qual é a boa notícia? O rei está entre nós, né? Ele veio nos salvar. Muito bom. É claro, irmãos, que os milagres desses discípulos, eles testificavam, né? Era uma prova de que as pessoas deveriam ouvir a mensagem. Mas hoje, não são os milagres que são a prova. A palavra de Deus é evidência. Se nós não vivermos, né, à luz da palavra de Deus, isso não quer dizer nada. E eu quero mostrar para vocês. Primeiro ponto 9 é isso. Reino de Deus é fundamentado na palavra de Deus. Você lembra o que Jesus disse em Mateus 7, de 22 a 23? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Então, milagres, irmãos, expulsar demônios, essas coisas não são evidência de que Deus está naquilo, tá? A gente sabe que Satanás, ele pode se disfarçar em anjo de luz. A gente vê que o anticristo, ele vai fazer sinais e maravilhas, né? Então, a pessoa que está focada em sinais e maravilhas, em milagres, ela pode perder facilmente o principal, que é a palavra de Deus, que tem poder de transformar uma alma, uma vida, e transportar essa pessoa do inferno para o céu, tá bom? Então, a palavra de Deus, ela vai ser sempre o mais importante de tudo. O mais importante que esses discípulos estavam fazendo não eram os milagres, mas era anunciar o reino de Deus, né? Pregar a palavra de Deus. Versículos de 7 a 9. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei, quem pois é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Esse Herodes, o tetrarca, governante da quarta parte de uma região, ele é Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, tá? E ele foi quem decapitou João Batista, porque João confrontou o pecado dele. Ele estava dormindo com a irmã do irmão, com a esposa do irmão, perdão. E aí João Batista confrontou ele e ele decapitou João. Então ele estava com a consciência pesada, ele estava com medo, porque ele estava ouvindo que esses milagres estavam acontecendo. E ele estava preocupado, ele queria saber quem era esse Jesus. Porque ele falou: bom, João eu decapitei, João não fazia milagre, será que ele voltou mais poderoso dos mortos? Ele pensava que Deus ia julgá-lo por causa do pecado que ele tinha feito. E algumas pessoas dizem aqui que pensavam que Jesus alguns pensavam que Jesus era o João Batista, que tinha voltado dos mortos, como ele mesmo pensava. Outros pensavam que Jesus era Elias, que foi prometido em Malaquias 4, de 5 a 6 no Antigo Testamento, de que voltaria, né? Mas Elias nunca morreu. E outros pensavam que ele era o profeta de quem Moisés falou a respeito em Deuteronômio 18, de 15 a 19. E então Herodes estava muito ansioso, estava muito aflito, sem saber quem esse Jesus era. E ele pensava: isso vai acabar mal para mim. Então ele queria vê-lo, mas ele não queria vê-lo, ele queria fazer com ele o que ele fez com João Batista. Ele queria eliminar logo qualquer ameaça para que ele pudesse se sentir tranquilo. E, gente, olha, uma coisa que eu quero que vocês saibam, esse é o 10º ponto. O reino de Deus também fala de consciência limpa. Consciência limpa. Consciência limpa é uma bênção, né, gente?
consciência limpa. Quando a gente serve no reino de Deus, a gente precisa servir com uma consciência limpa. A gente precisa servir não porque a gente tem uma segunda agenda, a gente precisa servir não porque a gente tem um plano, a gente precisa servir porque a gente está rendido à vontade do Espírito Santo de Deus. E isso nos dá uma consciência tranquila, uma consciência limpa. É a mesma consciência que Davi teve quando Absalão quis tomar o reino dele. Falou: Senhor Deus, Senhor tira, não é meu, isso não é meu, isso é do Senhor. E isso traz paz para a gente, né? Sempre que a gente vê a obra de Deus sendo impregnada de carnalidade, de disputa, alguma coisa está errada aí, né? Está faltando uma consciência limpa. E esse Herodes, Jesus manda um recado para ele no capítulo 13, porque ele estava procurando matar Jesus, e eu quero ler rapidinho para vocês, versículo 32. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Então ele fala a esse Herodes como uma raposa, né? Ainda não é a hora, né? A minha hora não chegou, eu vou continuar trabalhando até a minha hora chegar e eu ir para a cruz. E no final do Evangelho, Jesus encontra novamente, na verdade, pela primeira vez, esse Herodes, ele encontra Jesus. Ele acontece de estar em Jerusalém no momento da crucificação, e Pilatos manda Jesus para Herodes, e ele espera que Jesus faça milagres para ele espera que Jesus responda coisas para ele, e Jesus não faz nada. Jesus não fala nada, e ele fica muito bravo com Jesus. Ele coloca um manto roxo em Jesus, ele manda Jesus de volta para Pilatos, zangado, porque ele queria que Jesus fizesse esses milagres para ele ver. Mas esse é o ponto que eu quero dizer para vocês: reino de Deus fala de crer para ver, irmãos, e não ver para crer. Ele queria ver, ele queria matar a curiosidade dele para poder crer quem Jesus é, mas Jesus não deixou. Ele precisava crer para poder conhecer Jesus. Não tem como conhecermos Jesus sem crermos nele antes. É impossível. Lucas 9, versículo 10. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Então, na volta, os apóstolos contaram: eles saíram como discípulos, aprendizes, e voltaram como apóstolos, aqueles que foram enviados com uma mensagem. Isso que a palavra apóstolo significa: enviados com uma mensagem, ou representantes daquele que os enviou. Nós, a Igreja de Cristo, né, nós somos esses embaixadores ou representantes do Senhor na terra, e nós temos essa incumbência de proclamar o reino de Deus e torná-lo visível através das nossas atitudes. Quando eles voltaram, eles contaram as maravilhas que aconteceram, e Jesus toma com eles e leva eles para um lugar para eles descansarem, nessa cidade chamada Betsaida. O que é importante para nós aqui, irmãos, Jesus queria saber o que aconteceu. O reino de Deus fala de cumplicidade. Não dá para viver o reino de Deus sozinho. Nós precisamos de algum irmão, de uma irmã, marido, esposa, de alguém que seja seu confidente, alguém que você pode abrir o coração, pedir oração, falar das fraquezas, falar das lutas, falar das necessidades, receber oração, orar por alguém. Reino de Deus fala de cumplicidade também. Nós não somos chamados para viver sozinhos ou fazer o ministério sozinhos. Nós precisamos estar junto com alguém. E precisamos muitas vezes comunicar isso, porque as pessoas não vão adivinhar. Nós precisamos falar das nossas lutas, falar das nossas necessidades, falar do que nós precisamos, das nossas dores, ser carregado muitas vezes pelos irmãos. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. E Jesus também os leva para descansar. Reino de Deus também fala de refrigério. Isso é muito importante, irmãos. Jesus teve que descansar. Quem sou eu? Quem é você? Para pensar que nós vamos ficar bem sem ter um tempo de descanso.
Mateus 11, de 28 a 30, nós lemos o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o nosso lugar de descanso não está num lugar em si, não está em não fazer nada apenas. O nosso lugar de descanso está no Senhor. Está no Senhor. Eles precisavam ter um tempo a sós com o Senhor. E é isso que nós precisamos muitas vezes na correria do dia a dia, né? Quando o cansaço bate, quando a exaustão vem, físico, emocional, espiritual. Seja qual for a situação, nós precisamos do Senhor. Amém? Todos que estão cansados e sobrecarregados podem trocar esse peso com Ele. E olha, irmãos, uma coisa importante antes da gente continuar: ministério deve ser é algo sério, é algo de responsabilidade, mas deve ser algo prazeroso. Quando isso não está surtindo prazer, talvez você já está no piloto automático, talvez você já esteja fazendo por qualquer outro motivo que não seja o motivo certo. Você não está fazendo mais, não é a obra de Deus através de você, né? Talvez se tornou a tua obra. E você precisa abrir mão, largar e entregar nas mãos do Senhor. Isso é muito importante, tá? O ministério tem que ser prazeroso. Às vezes vai ser difícil. Nem sempre você vai fazer o que você gostaria. Mas você sempre vai ter a graça de Deus para fazer qualquer coisa que aparecer na sua frente. E no último versículo, versículo 11... mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Então Jesus, ele teve uma boa intenção, né? Ele levou seus discípulos para descansar depois dessa missão. Só que assim que eles desembarcaram nessa cidade, a multidão já estava lá esperando eles. Porque Jesus não tinha um dia de folga, irmãos. Jesus não tinha um dia de folga. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado, Ele é. Mas Ele não teve um dia de descanso. Tá bom? Isso é importante. Ele acolheu as multidões. É interessante ver que Jesus, ele nunca estava ocupado demais para atender alguém. Ele recebeu a multidão, né? Isso mostra o amor e o serviço que ele estava disposto a oferecer. Ele falou do reino de Deus. Isso nos lembra do que é principal na obra de Cristo. No reino de Deus é o reino de Deus, né? A proclamação do Evangelho de Cristo, do que Ele fez. E Ele curou. Isso não, ministério não é só espiritual, né? Ele é fundamentalmente espiritual, mas ele não ignora o físico. E Jesus curou também. E depois a gente vai ver que ele multiplicou pão para alimentar o físico deles também, tá bom? 14, reino de Deus fala de serviço prático, tá? É muito legal você falar das coisas espirituais, mas você precisa muitas vezes tocar as pessoas através do prático, né? Do amor prático. E amor prático significa servir na necessidade que a pessoa tem no momento, né? E ela vai lembrar muito mais do ato de gentileza que você fez do que qualquer palavra legal, bonita que você disse para ela, tá bom? Então o reino de Deus, ele pode ser visível para as pessoas, né, quando a gente tem o coração certo e faz as coisas que devem ser feitas do modo correto. E o último ponto, o reino de Deus é o amor prático da igreja, né? O amor que nós demonstramos uns aos outros. É isso que vai anunciar com mais poder, irmãos, do que qualquer coisa o reino de Deus. E eu falo isso com base na palavra de Deus. Em João 13:35, nós lemos que com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então não vai ser nada, né, que nós vamos fazer ou demonstrar, né, o tamanho da Bíblia, ou o conhecimento que a gente tem, ou seja qual for o dom que Deus tenha te dado. Tudo isso é muito legal e Deus pode usar, mas as pessoas, todos dizem aqui, todos, né?
todos saberão que vocês são meus discípulos através do amor que vocês demonstram uns pelos outros. E esse amor, irmão, prático, é quando você perdoa o irmão que te ofende, é quando você não fala mal dele para o outro, é quando você não dá brecha para o diabo dividir o corpo ou influenciar a mente do irmão em relação ao outro. Isso gera um ambiente de amor, um ambiente convidativo para as pessoas que estão lá fora. E as pessoas olham para a igreja e falam: nossa, um bando de pecadores se perdoando, se amando, ajudando um ao outro, tendo misericórdia um do outro, tendo compaixão do outro, estendendo a mão para o outro. Que lugar é esse? O que é isso? É real isso? É isso que é proclamação do reino. É isso que é igreja. É isso que deve ser a igreja. E todos vão saber que somos discípulos do Senhor, que estamos aprendendo com Ele. E todos vão querer conhecer o nosso Deus, através do modo que nós tratamos uns aos outros, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E obrigado porque nós vimos aqui, Senhor Deus, 15 pontos simples, Senhor, sobre o reino de Deus. Nós fomos chamados, ó Deus, a esse reino, Senhor. Nós entramos nesse reino pela fé em Cristo Jesus, Senhor. E Deus, nos permita viver, ó Deus, como cidadãos desse reino. Nos permita viver, ó Deus, como embaixadores desse reino na terra. Senhor, proclamando, Senhor, tornando esse reino visível para aqueles que não podem enxergar espiritualmente, Senhor. Tornando esse reino real para aquele que está oprimido, opresso, cativo pelo inimigo, Senhor. Deus, há tantas necessidades lá fora, Senhor. Há um mundo caído e enfermo, Senhor, que o Senhor deseja resgatar, restaurar pessoas. E o Senhor nos escolheu, o Senhor nos confiou essa missão tão maravilhosa, Senhor, de compartilhar do Teu amor nesse mundo de trevas, Senhor. Esse mundo que jaz no maligno, Senhor. Então nós oramos, ó Deus, nos envia, Senhor, como diz a Tua palavra, como ovelhas no meio de lobos, ó Deus. Nos dá uma casca grossa e um coração maleável, Senhor. Permita-nos, ó Deus, deixar que o Teu amor em nós possa influenciar esse mundo egoísta, Senhor. Não deixa que nós possamos ser influenciados pelo mundo. Mas, Senhor, queremos andar contigo, Senhor. Como nós começamos esse estudo, Senhor. Queremos estar tão próximos de Ti, que nós queremos, ó Deus, receber do Senhor a capacitação para poder, ó Deus, fazer diferença lá fora, nesse mundo, Senhor, de trevas, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Deus, como num quartel-general, recebendo instrução, capacitação, fortalecimento espiritual, para sairmos e anunciarmos o Teu reino, Senhor, em palavras e em atitudes, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, porque nós não vamos ter como ser enviados ou fazer diferença lá fora, se nós não amarmos os nossos irmãos e soubermos perdoá-los aqui dentro, Senhor. Então eu peço, Deus, que se algum irmão tiver qualquer amargura, Senhor, ou mágoa, ou ofensa contra outro irmão, Senhor, que libere esse perdão em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu oro em fé, Deus, e eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse culto é culto de oração, e nós vamos ter esse tempinho agora para buscarmos ao Senhor. Eu peço que você ore em voz alta, tá bom? Por favor. Talvez aquilo que o Espírito Santo vai usar a tua vida para orar é aquilo que está no coração de muitos aqui. Eu peço que você esteja sensível à voz do Espírito Santo e seja